Amados amigos, irmãos e irmãs, hoje nos reunimos para consagrar este dia festivo, obedecendo ao mandamento de Deus, daqueles 10 mandamentos, de consagrarmos um dia santo. Naquele tempo ele pediu o sábado, mas hoje, no domingo, nós celebramos o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte. E aqui estamos consagrando o primeiro dia da semana em honra à palavra do Senhor, porque até o próprio Jesus disse: fazei isto em memória de mim. E para a consagração deste domingo é necessário ouvir a palavra de Deus. Às vezes entramos na igreja cheios de intenções, com nossas preocupações mundanas, e esquecemos de tentar ouvir o que Deus quer nos dizer. Por isso a igreja, sabiamente, o próprio Senhor Jesus Cristo iniciou o santo sacrifício ouvindo a palavra do nosso Senhor. E hoje o Evangelho, que é a parte central, e o Evangelho ilumina todas as leituras, e é quando a gente fica de pé para mostrar a atenção que nós temos e a honra que damos à palavra de Jesus, que é a palavra de Deus, que é a sabedoria de Deus. E hoje é uma cena que é comum nos evangelhos, a armadilha que fazem a Jesus. Esta não é a primeira vez que preparam uma cilada para que Jesus caia, não somente uma cilada no sentido físico, mas no sentido filosófico. Uma vez perguntaram para Jesus se João Batista era de Deus ou do demônio. E Jesus fala assim: se o batizado de Jesus for de Deus, tal coisa. Se for do demônio, tal e tal coisa. E Jesus termina por falar assim a conclusão dele: e também não vou dizer se João batiza pelo demônio ou por Deus. Então Jesus dá uma resposta que é sarcástica, uma resposta que é sagaz. A mesma coisa de hoje. É interessante que os fariseus, doutores da lei, se aproximam de Jesus com uma intenção má e começam elogiando a Jesus, né? Tem um sentido de ironia por parte daquele povo que queria armar contra nosso Senhor. Nós sabemos que o Senhor é sábio, que o Senhor não julga por aparências, que o Senhor é da lei, né? Começa a elogiar, amaciar a carne, para depois soltar uma, né, que poderia ser, dependendo da resposta de nosso Senhor Jesus Cristo, ele poderia ser condenado, mas aquele momento não era o momento da morte dele, ele não deveria morrer naquele momento. Jesus, ele vai entregar a vida, e ele fala isso, né? Ele dá por si próprio, ele espera o momento certo. E aí, na sagacidade de Jesus, na sabedoria de Jesus, ele solta essa frase que muitos de nós conhecemos, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É uma palavra que tira Jesus de uma situação ruim, mas também nos ilumina para tentar entender essa relação que nós temos, a relação entre igreja e Estado. Será que Jesus, ao dizer essa palavra, ele definia por dogma que realmente o que é de César, o que é de Deus é de Deus? A gente não sabe, e a igreja também não fala de maneira assim clara se Jesus quer esta separação, mas quando a gente analisa a nossa história da humanidade, a gente vê em alguns momentos em que houve essa união entre o Estado e a igreja, e foram momentos em que houve abusos, quando nós percebemos que o Império Romano deixou de ter poder, e aí o poder daquela cidade, daquela região, torna-se obrigação do Papa. Houveram alguns abusos, né? A gente estuda a história, a gente sabe que realmente quando o poder se une à religião, há abusos. E na história de Israel a gente vê que muitas vezes a religião, a Bíblia, ela não está endossando o poder civil. Quando a gente lê a história de Davi, por exemplo, Davi muitas vezes é criticado pela própria Bíblia, né? Lá na Bíblia, apesar de Davi ser o eleito de Deus, o ungido de Deus, lá fala os pecados de Davi, os pecados que ele cometeu, o adultério que ele cometeu. Então a Bíblia, mesmo assim, ela podendo dar um apoio a algum poder civil, ela nunca deixou de criticar este mesmo poder. É interessante hoje que a primeira leitura do profeta fala de Ciro, e Ciro, ele não é um rei judeu, ele não acreditava no Deus de Israel, no Deus Javé, é um rei pagão, é uma figura histórica, é o rei da Pérsia, foi um dos reis que mais conquistaram território. E ele tinha uma política de permitir que as religiões continuassem, né? Ele não tinha aquela coisa de impor a religião dele sobre os outros povos. E aí Ciro permitiu que aquele povo de Israel voltasse para a terra. Então Deus se utilizou
de um pagão, de uma pessoa que não acreditava nele, para que a obra da justiça acontecesse. Então, muitas vezes a gente pensa assim que quem não é endossado por Deus, quem não faz as coisas de Deus, não tem o favor de Deus. É uma grande mentira, porque a própria Bíblia desmente isso. Sírio, pagão, não acredita em Deus, Deus se utiliza de Ciro. E querendo ou não, quando Deus quer, Deus faz o que Ele quer. Então Deus é capaz de mudar o coração de um pagão. Às vezes nós temos essa preocupação, né, de ter uma pessoa cristã que nos governe, que se preocupe com a religião. E é bom para a gente, mas talvez não seja bom para outra pessoa. Hoje aí o Brasil, a gente dá graças a Deus, é um país que acredita em Deus, é um país que a religião permite-se. A gente pode até ver, né, que a religião é tão forte, porque cinemas ainda não abriram, né? Cinemas estão fechados, mas a gente pode se reunir e celebrar o culto aqui dentro dos padrões, né, que nos é pedido. Então existe aí um poder realmente da igreja. A igreja tem um status diante da sociedade, mas hoje nós estamos no lado do poder, né? Hoje um professor, ele pode impor que uma criança reze na escola um Pai Nosso, uma Ave Maria, não vai ter grandes problemas. Aí o duro é se outro dia, ou amanhã, como aconteceu na história. Sabem que o Império Romano, ele teve um período em que permitiu o cristianismo, né? Aí a igreja cresceu, aí depois ele proibiu de novo. Depois ele proibiu o cristianismo, mandando que fosse novamente os deuses pagãos, né, fossem prestados homenagens aos deuses pagãos. Então hoje nós temos um Deus, um Estado cristão, mas amanhã, por exemplo, depois pode pedir aí, vamos começar a aula de hoje batendo tambor, aí não é minha religião. Vamos começar a aula de hoje acendendo velas, aí não é minha religião. Como é que vai ser a nossa situação? E é importante nós pensarmos que, de fato, na nossa história, é muito melhor uma igreja separada do Estado do que uma igreja com o Estado. Quando houve a separação do Estado com a República, a igreja não viu de maneira negativa, né? A igreja viu de maneira muito positiva, até porque o imperador, Dom Pedro II, ele colocava muito interesse pessoal dele na igreja. Ele escolhia os bispos, ele fazia tudo o que ele queria com a igreja, e quando houve essa separação do poder com a república, né, os bispos deram graças a Deus, porque agora a igreja tem a sua autonomia, tem o seu poder de falar. E outra coisa também é que muitas vezes o Estado financia a igreja e a igreja perde o poder de falar. Então, se um político vem aqui, põe ar-condicionado, põe uma coisa ali, dá apoio à nossa Caritas, a gente meio que perde o nosso poder, né? Porque a gente fica na mão daquele político. Fala assim, olha, eu paguei o ar-condicionado, fiz aquilo outro por vocês. Então é muito mais benéfico construir uma igreja sem um Estado, sem o apoio da igreja. E Thomas More, não sei se vocês conhecem essa história, é um santo da Igreja Católica, né? Ele é o patrono da doutrina social da igreja. E ele nasceu plebeu, era um pobre, e ele teve uma ascensão muito grande. Olha, de pobre, nascido na rua, ele torna-se cavaleiro e consultor do Henrique VIII. O Henrique VIII é aquele que vai separar a igreja, que vai construir a sua própria igreja, vai fazer a igreja anglicana, né? Separa-se do Papa. E esse homem, Thomas More, que é o conselheiro do Henrique VIII, ele fala assim, olha, vamos nos separar da igreja, do Estado, vamos separar do Papa, porque o Papa não me deixou divorciar, o Papa se mete muito aqui na Inglaterra. E Thomas More já viu isso com negatividade. Ele falou assim, olha, não está certo. O certo é sermos obedientes ao Papa. E no final da sua vida, né, por ele não apoiar o casamento do rei, nem apoiar a coroação da Ana Bolenha, ele vai preso e depois decapitado. Está vendo? Ele teve uma ascensão muito grande e depois, por ter essa autoridade de poder falar aquilo que ele quer diante do rei, ele perdeu a sua cabeça e é um santo da igreja. A gente fala São Thomas, no latim, né, Moros, né, esse santo que é o patrono da igreja na doutrina social. E ele tem um livro muito bonito chamado A Utopia. Nesse livro ele constrói a ideia de uma sociedade perfeita, uma sociedade justa. E olha que interessante, tem dois princípios nesse livro A Utopia que Thomas More usa para poder explicar uma sociedade justa, um estado perfeito. Ele fala da sociedade livre religiosamente, uma sociedade que não tem a religião, interessante, né? Um santo que propõe uma sociedade
sem uma religião obrigatória. E outra coisa também que pega aí no pé de vocês é uma sociedade sem bens materiais, sem a propriedade privada. As pessoas já ficam assim, né? É minha casinha, que eu paguei com muito esforço. E se nós pensarmos, né, a propriedade privada, a propriedade é uma grande ilusão. A gente tem que ver as coisas como um serviço para nós prestados. Quando a gente vê um bem, por exemplo, um bem, ele não é totalmente nosso. Quando a gente pensa em financiar uma casa, a gente põe num papel direitinho, muitas vezes não vale a pena financiar uma casa. A gente vê algumas pessoas que são especialistas na vida financeira, nessas contas pessoais, eles aconselham as pessoas a não comprarem casa, a guardarem esse dinheiro e investir, porque a propriedade, é claro que ela vai acumulando um valor, vai agregando valor, mas pode ser que não. De repente o Estado venha, coloca um metrô, aí você perde aquela propriedade, o Estado vai te indenizar, mas aquilo que você tinha, você perdeu, enquanto um dinheiro investido está lá na sua poupança, está rendendo sempre mais, está rendendo sempre mais. E sem contar também que a casa, ela é como se fosse um filho, né? Aqui tem a casa paroquial, eu moro sozinho aí e sei o trabalho que dá. Se você passar na frente à casa paroquial aqui, né? Tá lá, a calça está destruída, está nascendo mato, a parede não está pintada. Eu fico até bem, sabe por quê? As pessoas passam ali, alguma pessoa mal intencionada olha ali a casa paroquial e fala assim, aqui não mora ninguém, a casa abandonada, né? Eu fico até tranquilo porque não tem assalto, não tem nada, porque é realmente custoso manter uma casa, é trabalhoso manter uma casa. E sem contar que o financiamento, taxa de aluguel, mas tudo isso para dizer o seguinte, que às vezes aquela propriedade privada a gente tem uma ilusão daquilo, aquilo não é verdade. E aí quando você soa, você trabalha, você suou bastante, quando você morre, aí aquilo que era uma bênção na sua vida, para os seus filhos vai ser uma maldição. Então, amados irmãos e irmãs, esse dia que nós meditamos esta palavra de Jesus Cristo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, vamos pedir a Ele que nós possamos ter esse discernimento. Deus tem direito sobre nós, Deus tem certo direito que Ele pode cobrar da gente, e nós devemos dar a Deus o que é de Deus, e a César nossas obrigações civis. E dentre as nossas obrigações civis está aí o voto, né? Não sei se vocês sabem, o voto ele tem um sentido sagrado. A gente pensa aí que é só ir lá e apertar o número, né? E esquecemos que aquele estado de Jesus é diferente do estado de hoje. O estado de Jesus era autoritário, o imperador fazia aquilo que ele queria. E depois de muito sangue derramado, muitas pessoas morreram, perderam as suas vidas, né, para que você hoje pudesse escolher a pessoa que vai cuidar de você, que vai reinar sobre você. Então, quando a gente vai lá e vota em qualquer um, sem pensar direito, vota em qualquer pessoa, sem estudar aquela pessoa, sem escolher um bom administrador, a gente está meio que profanando o sangue de tantas pessoas que lutaram, que perderam a vida. Aqui em São Paulo, né? Lá no Ibirapuera tem aquele monumento, né, do 9 de julho, que foi um monumento dedicado a você poder votar, você não ter uma autoridade, um usurpador do poder, mas que você pudesse votar. Tanto é aquele MMDC, né, dos jovens que morreram pela causa constitucionalista. Então, um monumento da democracia. Então, aquele monumento está lá, embaixo tem uma capela, não sei se vocês já foram lá. É um monumento dedicado a que você pode votar. Então, se hoje você pode apertar aqueles numerozinhos lá, é porque muitas pessoas morreram para que você tenha esse direito. E esse ano é ano de eleições, então pense muito bem naquela pessoa que você vai votar. Às vezes não é nem necessário ter uma pessoa que seja cristã, que pense como a gente, mas um bom administrador, uma pessoa que saiba cuidar das coisas, que saiba fazer bom usufruto. A igreja se preocupa com o bem comum. A doutrina social da igreja, ela é iluminada por esta palavra, bem comum. E o bem comum, ele não é um bem somente aos cristãos, somente aos judeus, mas é um bem para toda a sociedade. Então, nesse dia, rezemos para que nossa sociedade possa ser justa, para que as pessoas possam se utilizar do direito do voto que elas têm com muita prudência e com muita iluminação de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.